E se uma cidade inteira, com milhares de habitantes, tivesse nascido da visão de uma única pessoa, de um único empresário? Parece roteiro de filme, né? Pois hoje a gente vai conhecer a história fascinante de como um negócio construiu, tijolo por tijolo, as fundações de Poço Fundo, lá no sul de Minas Gerais. A grande pergunta é essa: como é que isso é possível? Não estamos falando de uma empresa que só abre uma filial e gera uns empregos. Não, não. É sobre um negócio que se tornou o coração, a alma de uma comunidade, a ponto de ser o motivo pelo qual um município inteiro nasceu. Vamos entender isso direito. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa transformação, olha só isso aqui. De um lado temos Machadinho em 1906, um distrito administrativo completamente isolado. Do outro, Poço Fundo hoje, um município com mais de 16 mil pessoas. A jornada de um ponto ao outro é o que vamos desvendar agora. Nossa história começa bem no início do século XX e o protagonista é um cara visionário, o empresário João Olinto Alves. O cenário é Machadinho, 1906. Pensem num lugar com um potencial agrícola gigante, mas quase sem estradas, sem infraestrutura. Era uma região que precisava e muito de um ponto central, de um polo para organizar toda a sua produção e, finalmente, se conectar com o resto do mundo. E olha, 1906 foi o ano perfeito para começar um negócio desses. O famoso Convênio de Taubaté valorizou o café, que era o principal produto da região, criando uma oportunidade de ouro. Ao mesmo tempo, o governo estava se modernizando, cobrando mais impostos, e é exatamente aí que a empresa do João Olinto Alves entra em cena. Agora, vamos entender o modelo de negócio que fez tudo isso acontecer. E sério, não era só uma lojinha, era um ecossistema econômico completo. O segredo do sucesso dele tinha um nome: Casa Comercial Polivalente. Esqueçam essa ideia de hoje de empresa super especializada. Naquela época, o ideal era ser tudo para todos, sabe? Centralizar todas as necessidades da comunidade num lugar só. E aqui a gente vê a genialidade da coisa. A empresa Alves era, ao mesmo tempo, o banco que financiava a safra do agricultor, o armazém que vendia de tudo, de enxada a roupa, a indústria que pegava o que era colhido e processava e a agência que exportava essa produção. Basicamente controlava todas as etapas, da semente ao navio. E impressionante. Mas não era só uma questão de comprar e vender. O grande diferencial mesmo era a capacidade de transformar a matéria-prima em produtos de alto valor. Vamos dar uma olhada em como essa parte industrial funcionava. Olhem só a diversidade da produção. O café era, claro, o carro-chefe e ia tudo para exportação. Mas o fumo, o açúcar e as farinhas garantiam que o dinheiro continuasse entrando o ano todo e ainda abasteciam todo o mercado da região. Era uma operação industrial incrível para a época, com produtos para todos os gostos e mercados. O ponto-chave aqui foi a combinação perfeita entre a vantagem natural da altitude, que já dava um café bom, com a tecnologia. O João Olinto investiu pesado em maquinário moderno para produzir um café de qualidade excepcional, que, claro, conseguia preços muito melhores lá fora. E não era só o café, não. Vejam o processo do fumo em corda. Era quase uma manufatura artesanal, que exigia muita técnica. Esse produto tinha venda garantida no mercado interno e ajudava a manter a empresa girando o ano todo, mesmo fora da época de colheita do café. Super inteligente. Ok, agora vamos ligar os pontos. Como é que o sucesso financeiro de uma empresa se transforma na construção de uma cidade? A resposta está naquela velha relação entre poder econômico e poder político. Naquela época, a lógica era bem direta. Quem pagava mais imposto tinha mais voz, era mais ouvido. E os registros fiscais não deixam dúvida. João Olinto era um dos maiores contribuintes do distrito. Esse peso econômico todo dava a ele acesso e uma influência gigante junto às autoridades do Estado. Esse gráfico mostra bem o tamanho dessa força. A empresa pagava taxas altíssimas de patente, selos sobre cada saca de café que ia para fora e impostos urbanos. Todo esse dinheiro indo para os cofres do Estado se tornava uma moeda de troca poderosíssima para conseguir melhorias para a região. E ele usou essa influência de forma muito estratégica. Pressionou pela construção de estradas, de pontes, que eram vitais para escoar a produção dele. No fim das contas, o que era uma necessidade do negócio acabou virando um benefício para a comunidade inteira, conectando a região. E aí a gente chega na consolidação do legado. Como é que todo esse desenvolvimento econômico e de infraestrutura acabou levando à criação de um município novinho em folha? Essa linha do tempo resume tudo perfeitamente. A empresa se estabelece em 1906, se torna o motor econômico da região e, com essa força toda, nasce um movimento político por autonomia.
O resultado, o distrito de Machadinho se torna um município de Poço Fundo. Simples assim. E essa frase, olha, resume perfeitamente a nossa história. A empresa não foi só um agente econômico, foi um agente civilizatório. Ela organizou a produção, gerou muita riqueza e, mais importante, criou as condições materiais e políticas para o nascimento de uma cidade. E o legado vivo, que a gente pode ver até hoje, está neste número. Os mais de 16 mil habitantes de Poço Fundo são o testemunho de carne e osso da visão de um pioneiro que lá em 1906 decidiu construir mais do que um negócio. Ele decidiu construir um futuro. E a gente termina com essa reflexão. A história de Poço Fundo nos mostra o poder incrível que uma iniciativa empreendedora pode ter, capaz de moldar não apenas a economia, mas a própria geografia e o destino de milhares de pessoas. Fica aí para a gente pensar.